Olá, boa tarde ou boa noite para todos. Estamos começando mais uma live da Eduquestética. Eu sou a doutora Natália Ribeiro, fisioterapeuta, docente da Eduquestética e estou aqui hoje representando a escola, representando a doutora Poliana Milreu. E vamos hoje ter um tema que eu acredito que seja bastante interessante para todos os profissionais que trabalham na área da saúde, né? Hoje nós vamos falar de um tema super legal. A gente tentou trazer um tema para mudar um pouco e agregar ao profissional que trabalha na estética, independente da sua área de formação. E a gente vai falar da importância da multidisciplinaridade dentro do nosso segmento para que nós consigamos obter resultados, né, nos nossos tratamentos estéticos mais duradouros. E eu e a Poliana Milreu, nós convidamos a Renata Carolina Salles, que já está aqui, eu já vou chamá-la, porque ela é uma educadora física, ela é uma triatleta, ela vem se preparando para uma prova que ela mesma vai dizer qual é, com treinos, né, bastante extensos, e ela também é personal trainer. É uma pessoa que eu confio muito, uma profissional muito capacitada e, é claro, ninguém melhor para falar da importância da atividade física, né? E da importância da atividade física na manutenção de resultados estéticos em relação a quando a gente trabalha com a estética e atinge, né, os objetivos esperados e conseguir mantê-los, que é realmente bastante difícil, ninguém melhor do que um profissional da área da educação física para falar com muito mais propriedade. E antes de eu convidá-la, eu só queria falar para vocês que nós da Eduque continuamos, né, preparando muitos conteúdos para todos vocês. Vocês entrem, acessem o nosso site, o site da Eduque. Vejam que lá nós temos uma série de conteúdos online já disponibilizados para vocês. Temos um curso gratuito, tudo sobre o melasma, que a doutora Poliana Milreu gravou. Está riquíssimo de conteúdo. Lá também tem nesse curso uma prática. E também temos outros 2 cursos já disponibilizados. O curso da imersão em intradermoterapia e também o tratamento de papada com a intradermoterapia pressurizada. E logo virão muitos outros cursos e muitos outros conteúdos. Em breve teremos um conteúdo de microagulhamento, em breve teremos o curso Harmonize, nós teremos vários outros cursos, carboxiterapia online, então acompanhem, se cadastrem na nossa comunidade, lá pelo site vocês se cadastram. Entre em contato pelo chat com o nosso suporte se vocês tiverem qualquer dúvida, mas é muito fácil o processo. Façam parte da nossa comunidade, porque nós teremos sempre muito conteúdo disponibilizado para agregar você, profissional de saúde, profissional da estética, na verdade, que quer evoluir e desempenhar e desenvolver o seu trabalho a cada dia que passa com mais qualidade. Então eu vou chamar agora a Renata para ela se apresentar e falar um pouquinho de quem ela é, de como ela tem vivido a atividade física no cotidiano dela, além da formação profissional dela. E depois nós vamos entrar numa série de perguntas que nos enviaram, outras eu mesma tinha dúvidas, e ela vai estar aqui nesse papo gostoso, nessa live, para justamente nos auxiliar com esses conteúdos. Vamos lá, vamos ver que ela já entra. Bom, enquanto isso, enquanto a gente conecta aqui com a Renata, aí, a Renata. Oi, Oi, tudo bom, Renata? É um prazer ter você aqui. eu queria agradecer a oportunidade, o carinho, e é um prazer estar colaborando com esse seu trabalho lindo. E é isso. Bom, a gente aqui
A Renata já me conhece, eu já conheço a Renata de algum tempo, conheço, acompanho o trabalho dela. Eu e a Poliana sempre falamos, né? E a gente admira pessoas que têm objetivos e disciplina para correr atrás dos seus objetivos e das suas disciplinas. E quando a gente levantou a possibilidade de trazer alguns assuntos que são relevantes à prática do profissional da estética, mas que não necessariamente dependam do profissional da estética, um dos primeiros temas que veio à minha cabeça foi o de hoje, né? Falando da multidisciplinaridade, mas com foco na importância da atividade física para a manutenção e para o alcance dos resultados estéticos, né? De resultados melhores, resultados mais duradouros, mais harmoniosos. E aí, claro, não podia ter outro nome na cabeça que não o seu. Então, obrigada por aceitar, como ela disse, esse desafio. Agradeço a confiança, é um desafio mesmo. É a primeira vez que eu tô participando de uma live e eu tô bem ansiosa, mas eu acho que vai ser divertido. Vai sim. Ô, Rê, você consegue erguer um pouquinho o teu celular para não cortar a tua cabeça? Ficou melhor Fazendo assim? um favor? Bom, Tá melhor. eu queria que você primeiro falasse um pouquinho da tua formação e da tua, assim, de como é a atividade física na tua rotina, os teus objetivos, para que você está treinando tanto, né? Fala um pouquinho pra gente. Bom, eu comecei uma faculdade de Direito e eu desisti no último ano, porque realmente não era a minha vibe ficar sentada e tudo mais. Tive a oportunidade de fazer um curso de educação física, porque eu gosto muito de movimento, gosto de atividade, gosto de me mexer. E nada mais gostoso do que você saber o que está fazendo, por que está fazendo e o que aquilo está fazendo em você, né? Foi Sim. mais assim, questão de conhecimento particular do que para qualquer outra coisa, né? Então, a faculdade de educação física, para mim, 4 anos que eu fiz, foi como se fosse ir numa palestra todos os dias, era muito gostoso. Gosto muito da minha área. Estou treinando para uma prova hoje. Comecei como corredora de rua, né, há 10 anos atrás. Depois eu aprendi a nadar por conta de uma lesão que eu tive na coluna. Tive que ficar um pouco fora da corrida, 2 anos. Aprendi a nadar com 34 anos. E daí a gente vê que o sonho não tem limite, né? Que é só querer, buscar, ir atrás, se capacitar e fazer. Então, eu me arrisquei a fazer uma prova de Ironman, que é uma distância grande, né? 3.800 metros de natação em mar aberto, 180 quilômetros de bicicleta e termina com 42 de corrida. Tudo isso num único dia, assim, intercaladinho. Então você vive atividade física além da sua formação no teu estilo de vida, né? Eu respiro. Para mim é muito mais do que um estilo de vida. É algo que me mantém no foco, que me ajuda a manter o equilíbrio mental, físico. É fundamental na minha vida. É como se fosse tomar banho. Não dá para ficar sem. Pessoal, queria antes de fazer a primeira pergunta para Renata, falar oi para todo mundo. Que bom que vocês estão aqui. Vão mandando os aviõezinhos que tem aqui, ó, enviando, convidando seus amigos para ter mais gente participando. Lembrando que a nossa live fica salva por 24 horas. Então, vocês também podem estar mandando aí os aviãozinhos para mais amigos, mais pessoas e mais profissionais acessarem. E depois também tem quem não conseguir, porque às vezes, né, não está liberado ainda no dia de hoje, nesse horário, tem a oportunidade de ter 24 horas aí para estar acessando e ouvindo todo o conteúdo que a gente vai estar aqui abordando no dia de hoje, tá? Bom, vamos começar com um conteúdo, com uma pergunta que mandaram, e que ela é básica, mas eu acho que ela é fundamental para a gente entender um pouquinho o contexto de hoje, desse assunto de hoje. Muita gente tem dificuldade de dizer, de entender o que é uma atividade ou o que é um exercício aeróbio
e o que é um exercício anaeróbio? Você consegue dizer para nós, Renata, fazendo um favor, essa diferença, né? O que, que é um e o que, que é o outro? Consigo sim, Nath. Ó, o exercício aeróbio é aquele que tem como fonte de energia, que usa como fonte de energia o oxigênio. É um exercício mais longo, é um exercício que o ritmo cardíaco vai aumentando gradativamente. Então, a gente pode colocar aí como exemplo uma corrida longa, uma pedalada longa, um treino de natação que dura aí um pouquinho mais de 1 hora, sabe? Esse é o exercício aeróbio. O exercício anaeróbio é aquele exercício que usa como fonte de energia o fosfato, a creatina e o ácido lático, né? E é uma atividade de curta duração, porém de grande intensidade. A gente tem visto muito aí os HIITs, né? Que alterna a intensidade do exercício, né? Uma hora faz um treino bem forte, daí dá uma descansada, mas a gente tem também o treino de musculação, crossfit, treinamento funcional, que a gente pode estar dando como exemplo aí. De anaeróbio, então. Isso. Ah, ok. E me diga uma coisa, existe diferença, por exemplo, se um indivíduo ele tem predileção para ganhar massa muscular, massa magra, existe assim uma preferência de tipo de exercício para ele inserir na rotina dele ou não? Olha, isso é muito individualizado, né? Quando você vai fazer um treinamento, a primeira coisa que você pergunta para ela é o objetivo dela. Tem gente que quer ganhar massa magra, daí eles vão para os treinamentos anaeróbios, que são treinamentos de força. Tem gente que prefere emagrecer, tem gente que prefere só ter a manutenção da saúde. Então é muito individual isso, né? Assim, mas a gente pode colocar os dois tipos de exercícios dentro de um treinamento, fazer um trabalho bem periodizado e fazer com que aquele indivíduo consiga ganhar força, resistência, né, melhorar a aptidão cardiorrespiratória, melhorar a densidade óssea, que isso ele consegue com treinamentos anaeróbios. Então, assim, a gente pode fazer uma mesclagem, não precisa escolher entre um e entre outro. Ah, entendi. E tem gente que quer milagre, né? Quer Tem. fazer tratamento estético para redução de gordura localizada ou celulite. Tem gente que quer, mas continuar comendo doce, bebendo cerveja, dormindo pouco, né? Tem gente que quer milagre. Então não é assim. Tudo precisa de disciplina, né? Quando a gente quer atingir um objetivo, a gente precisa ter disciplina e foco, Sim. meta e dar os passos para isso. E eu enxergo muito a necessidade da atividade física sempre para tudo, e não seria diferente dentro da minha área de atuação profissional, porque eu enxergo assim: eu quero e eu tenho condições, com recursos estéticos, de reduzir uma gordura que está localizada na região abdominal, que às vezes a pessoa até faz uma atividade física 3, 4, 5 vezes até na semana, mas ela não consegue passar daquele ponto, né? Porque ela tem objetivos também, outros objetivos de vida que ela não consegue além do que o que ela faz. Então ela faz lá as suas horas de atividade física por semana, até tem uma alimentação equilibrada, mas ela não consegue perder aquele restinho, né? Que realmente aquele pouco às vezes é muito difícil. E às vezes ela perde com o tratamento, mas é muito comum a gente atingir esse objetivo e a pessoa perder o foco do controle, do hábito de atividade física, do hábito alimentar e ganhar tudo de novo. Então, eu enxergo que a atividade física, claro, a gente já sabe, que é bem aquilo que você falou, né? Como a gente às vezes fala, é vida, né? É saúde, atividade física bem executada, bem planejada, ela é fundamental para uma pessoa ter um organismo saudável. A gente já sabe, isso está mais do que comprovado cientificamente. Mas nos resultados estéticos, eu verifico que quem tem essa constância consegue ter resultados ainda melhores do que quem não tem, É o né? que você, né, Nath, sobre o trabalho multidisciplinar, né? Você
tem que ter uma atividade física para você manter e não voltar para aquela situação, né, que você conseguiu sair, né, de perder peso e tudo mais. Tem que ter uma melhora na qualidade alimentar, né, ter um acompanhamento nutricional, diminuir álcool, diminuir sal, partir para os alimentos naturais. É um conjunto, não é um único fator. Exatamente. E o cliente, ele tem dificuldade muitas vezes de entender isso, sabe? Que é um conjunto e que cada parte compõe o todo, né? Então, nós profissionais da estética, independente da nossa formação, tecnólogo em estética, fisioterapeuta, biomédico, farmacêutico, enfermeiro esteta, a gente a gente tem uma ideia da atividade física, do geral que a gente estuda. Mas a gente tem muita dificuldade de lidar com esse assunto sem que a gente consiga abordar como se a gente estivesse querendo ser o profissional que entende também disso. Mas a gente muitas vezes precisa ter um pouquinho mais de conteúdo, de dominar um pouquinho mais esse conteúdo, para poder convencer o nosso cliente que ele também precisa do teu trabalho, entendeu? Porque o teu trabalho vai ajudar o meu trabalho, vai deixar o meu cliente mais satisfeito por mais tempo. Então, eu acho que isso que é importante, a gente entender melhor esses processos, como a atividade física vai nos auxiliar, profissionais da estética, para que o nosso cliente também se beneficie. E o cliente satisfeito é um cliente que volta, que fideliza, que quer mais, que quer estar sempre perto, fazendo outras coisas, outros tratamentos, porque o que ele fez realmente surtiu resultado, né? Eu tenho aqui uma outra pergunta que eu acho fundamental. Como que se comporta o nosso metabolismo frente ao sedentarismo, que é uma grande luta, acho que da maioria das pessoas hoje em dia, né? A gente parte do princípio de que o metabolismo acelerado, a pessoa que tem o metabolismo acelerado, ela tem uma quantidade de massa magra maior, né? Então, aí acelera o ganho de energia, acelera o gasto calórico, acelera o processo digestório, tudo fica funcionando. O sedentário, ele já tem uma quantidade menor de massa muscular e já tem uma quantidade maior de gordura, né? Então, faz com que esse metabolismo trabalhe de forma lenta. Então, ele vai queimar a gordura mais lentamente, a pessoa vai ter dificuldade para emagrecer, ela vai ter trabalho com problemas digestórios, né? Tipo, tudo que fica lento no corpo dela é por conta do metabolismo. Uhum. Ou seja, a prática da atividade física vai facilitar a manutenção do meu resultado estético. Vai acelerar, né, o metabolismo, vai aumentar a circulação sanguínea, vai aumentar o oxigênio, vai fazer com que aquelas células não voltem a ganhar gordura, acumular gordura. Então, assim, é uma continuidade, né? Vai ser um processo que você vai iniciar e que vai perdurar. Não vai ser uma coisa que a pessoa faz, perde e depois ganha de novo. Entendi. Então, realmente, para nós profissionais da estética que trabalhamos com redução de medidas, né? Redução de gordura localizada, com redução da aparência da celulite, a gente realmente precisa fazer com que o nosso cliente entenda que a atividade física deve fazer parte do protocolo de tratamento e de manutenção de um resultado. Porque se ele quer manter o ganho que ele teve, né? Ou seja, o ganho foi reduzir gordura numa área específica, reduzir a aparência da celulite, se o metabolismo dele estiver acelerado, mais facilmente ele vai conseguir manter, né? Essa condição, entendi. E me diga uma coisa, existe uma relação, você consegue traçar um paralelo de relação entre uma atividade física e os tratamentos estéticos, pensando nesse raciocínio que a gente vem trazendo, ou seja, se na atividade física constante aumenta o metabolismo, você consegue traçar um paralelo que faça com que, por exemplo, um tratamento estético numa pessoa que faz atividade física pode trazer resultados mais satisfatórios
a médio e longo prazo do que numa pessoa que não faz atividade física? Toda certeza, né? O ganho vai ser maior, a durabilidade desse tratamento vai ser maior, ela vai perder e vai continuar gastando, porque o metabolismo vai estar acelerado, a atividade física vai melhorar a circulação do sangue e, com isso, o aporte de oxigênio, melhorando o metabolismo do adipócito, vai impedir que aquela célula ganhe gordura novamente. Então, é o que você tem falado. É um conjunto de fatores, né? Não é só, por exemplo, tem gente que quer fazer só atividade física e não quer fazer dieta. Também não resolve, sabe? Vai comer qualquer coisa, não vai descansar, vai beber e tudo mais, também não resolve. Então, assim, é todo um trabalho conjunto. Sabe o que a gente se depara muito na nossa prática profissional e é muito comum o nosso cliente que vem para tratamentos de redução de gordura localizada ou do tratamento do aspecto da celulite. Ele tem o resultado e depois de um tempo ele relaxa. E aí ele volta a ganhar. E ele muitas vezes acha que o tratamento não surtiu o efeito duradouro, mas ele não consegue enxergar que ele boicotou esse processo a partir do momento que ele não levou a sério que isso tinha que ser uma mudança de hábito, que a atividade física não podia parar, tinha que ser contínua. Porque assim, se a gente for pensar na fisiologia, né, do adipócito, que é a célula de gordura, a gente tem que pensar assim, o adipócito, ele é uma célula que ele sofre uma alteração metabólica, ou seja, quando a gente tem na região onde ele se encontra um maior aporte de oxigênio, um maior fluxo sanguíneo, ele vai ter um incremento do seu metabolismo. E aí ele vai ter a via de lipolítica, de quebra dessas moléculas de gordura, porque uma das principais funções dele é o quê? Manutenção de gordura, né? Acúmulo de gordura, porque é fonte de energia para trabalho celular. Então, assim, se tem uma redução de aporte sanguíneo, você vai ter uma redução do metabolismo desse adipócito e ele vai ter uma maior tendência a ter, então, a favorecer a via de acúmulo de gordura no seu interior. Quando você faz atividade física, então, o que você me disse eu aumento o aporte de oxigênio, porque eu aumento o aporte sanguíneo sistêmico, inclusive naquela área onde tem adipócito. E com isso eu favoreço o metabolismo desse adipócito para que essa via de quebra seja favorecida. E com isso eu consigo, tendo bons hábitos também, manter os meus ganhos estéticos. Por isso que é tão fundamental a gente ter a associação da atividade física com os tratamentos estéticos, né? Então, acho que para a gente fechar um pouco o raciocínio, acho que era mais ou menos esse paralelo. Era aí que a gente queria chegar, né, Rê? Maravilha. E o que a gente pode fazer para melhorar o metabolismo corporal? Porque, olha, antes de você me responder isso, é muito comum, até eu falo isso. Puxa vida, depois dos 40, porque eu já passei dos 40, né? Depois dos 40, tudo mudou, meu metabolismo tá lento. Mas eu não quero, né, deixar de tomar meu vinho, eu não quero deixar de comer o meu chocolate, eu não quero deixar de comer a minha massa e não treino igual a Renata, né? Então fica difícil, né? Então, assim, muitas vezes é real isso? Isso de o metabolismo. O que a gente pode fazer para contribuir? Nath, o metabolismo ele acelera conforme a gente se movimenta. Então, assim, aumentou o aporte sanguíneo, acelerou, aumentou a circulação, ele vai estar acelerando. Então, você tem que se manter em movimento. Escolhe a atividade que te faz feliz, seja dança, seja cross-training, seja nadar, correr, pedalar, caminhar, entendeu? E se movimenta. O negócio é se manter em movimento. Existe sim a parte da questão hormonal para as mulheres, né, que a gente sabe, mas daí já não é na minha área, né? Daí a gente já deixa mais pro ginecologista,
que vai fazer exames, que vai medir a taxa hormonal, vai repor o que ela precisa e que vai ajudar também na disposição, né? Mas na questão do metabolismo, é se manter em movimento. E me diga uma coisa, mantém movimento. Você me diz quanto de movimento, essa frequência, isso que fica difícil da gente entender e do nosso cliente muitas vezes enxergar que ele precisa aceitar isso e inserir isso na vida dele. Olha, a Organização Mundial da Saúde fala de 30 minutos diários de caminhada, que já é o suficiente para você manter a qualidade de vida, manter a saúde. Mas isso é muito relativo com o objetivo que você quer. Para uma pessoa iniciante num treino com o objetivo de perda de gordura, 3 vezes por semana, de 45 minutos a 1 hora, com treino bem periodizado, com auxílio de um nutricionista, mais os tratamentos estéticos que ela precisar fazer depois de passar a avaliação de um profissional maravilhoso, assim como você, né? E eu acho que ela vai estar com um resultado excelente. Ah, entendi. E existe um mínimo? Ou isso depende muito? O mínimo, 3 vezes por semana. 3 vezes por Ok. Tá. semana, né? E 3 vezes por semana no mínimo, De 45 minutos minutos a a 1 hora. Tá. Já E dá para fazer aí, um treino bom de qualquer coisa, ou de corrida, ou de musculação, ou no de limite de cada ginástica. um, né? Dá para trabalhar intensidades, dá para trabalhar a parte aeróbia, anaeróbia, dá para fazer um trabalho muito bem feito nesse período que eu tô te falando, de 45 minutos mínimo a 1 hora. E existe, assim, essa questão, você já tinha falado, por exemplo, o treino anaeróbio, pelo que eu percebi, ele vai me ajudar a ganhar mais massa magra, é isso? Do que um aeróbio. Vai trabalhar a maior queima de gordura, né? Com mais porque você vai trabalhar com mais intensidade, né? Você vai melhorar o tônus muscular, né? E vai melhorar muitas outras coisas, né? Por trabalhar com peso, com treinamento de força, você vai melhorar a densidade óssea, o que é muito importante para as mulheres que estão entrando na menopausa também, né? É um treino muito completo. Mas você não precisa ficar só nele, né? O treinador que for passar você, ele pode mesclar as duas coisas, né? Às vezes você faz em um treino as duas coisas e nem percebe. Aham, entendi. E me diga uma coisa, uma pergunta que me mandaram aqui bastante qual o treino ideal para quem quer manter um resultado estético? Olha, falar de treino ideal é difícil, porque eu gosto muito das duas hipóteses, né? Mas o HIIT, para quem tem um tempo curto, é um treino perfeito, porque ele trabalha a intensidade, ele queima a gordura e ele tem ele não precisa de muito tempo para você fazer, né? Então, assim, para quem está numa logística, numa correria de trabalho, o HIIT seria um treino muito bom, né? Esses treinos anaeróbios que você acelera, desacelera, né? Mas o aeróbio também é bom, você sair, você fazer uma bike com seu marido de 2 horas na terra, olha que delícia. Estão perguntando aqui para você explicar o que é o HIIT. O HIIT é um treino que você trabalha ritmos, né? Que você vai de uma intensidade alta a baixa. Então, assim, eu posso chegar numa frequência de 170 a 130. 170, entendeu? Quando o meu corpo ele se adapta, eu volto para a intensidade baixa. Quando ele se adapta, eu mexo com a homeostase do meu corpo. Entendi. Os ritmos. E são essas aulonas aí que tem, às vezes, aulão disso, aulão daquilo. São ou as não? aulinhas. São as aulinhas. As aulinhas, porque como ele trabalha com bastante intensidade, ele tem que ser uma coisa curta. Entendi. Né? Eu não posso trabalhar um HIIT com você com mais de 1 hora, com 1 hora, entendeu? Normalmente é de 40 a 45 minutos essas aulas de HIIT. E o CrossFit? Fala um pouquinho. O Vai sair CrossFit morta. Hã? E você vai sair morta. Vou mesmo, porque ultimamente não faço nem levantamento de copo direito, né? Só da minha cervejinha de vez em quando.
Mas assim, me diga uma coisa, o CrossFit ele é bem completo, então, para a pessoa poder inserir, ter um trabalho completo e seguir a vida no dia a dia. Eu adoro cross. Eu sou suspeita a falar. Eu acho que ele é um treinamento completo. Ele veio de uma base de um treinamento militar, né? Ele mexe com cordas, ele mexe com peso. Você trabalha peso com intensidade. Então, você trabalha a parte aeróbia, você trabalha a parte anaeróbia. Você mexe com o seu organismo de uma forma que ele fica assim, horas depois ainda tendo um gasto energético, até mesmo durante a recuperação. Entendi. Eu gosto bastante. E é um treino curto, né? Dura mais ou menos esses 45 E minutos. Você fala curto porque os seus são gigantes, né, gente? Ah, é, perguntaram aqui, a fila será que é cama elástica em casa? Ajuda em alguma coisa? ajuda, o jump, né? Aquela caminha jump. Ajuda sim. O jump você pode simular uma corrida lá em cima, você pode fazer treinos de ritmos nele. É só ter criatividade. Você pode fazer tudo em qualquer lugar. A bicicleta, Pula você pode corda? pular corda, você pode fazer um treino contínuo de cordas, de 1 hora de cordas, e fazer ou você pode fazer um treino de ritmos, aumentar o ritmo, depois desacelerar. Então, assim, tudo é possível. Tudo E isso já ajuda, tá? faz com que o teu metabolismo esteja Com, sendo trabalhado. com Ótimo. certeza. E já pode ser uma estratégia Ela é com algum... elástica, eu acho que é aquelas fitas que Ah, você. Eu não lembro o nome agora, mas é Teraband. isso mesmo. É, Também dá para trabalhar força, resistência. Normalmente, os triatletas trabalham muito com essas fitas, porque quanto menos volume a gente tem no corpo, mais leve a gente fica para correr depois, né? Então, o intuito desses exercícios é você ganhar uma força 360 graus, é você trabalhar a força, a resistência, sem ganhar volume, né? É um deixa eu treino ver. muito bacana. Camarim da Estética perguntou, Rê, por que será que vemos tantas lesões causadas pelo CrossFit? Olha, depende do profissional, depende do aluno que faz, às vezes sem uma orientação, né? Mas o exercício do CrossFit, o treino do CrossFit, bem realizado, bem acompanhado, não causa lesão. Tem que executar adequadamente cada movimento, É, respeitando a biomecânica do movimento. Eu enxergo assim, como fisioterapeuta, eu enxergo que a grande maioria das lesões é porque, de alguma forma, ultrapassou-se o limite para aquele indivíduo e para aquela articulação. Então, é uma exatamente. boa execução, um treino bem Bem planejado e o indivíduo planejado, bem... não querer ultrapassar o seu limite, porque cada Ah, indivíduo é único. Se eu for treinar com a Renata, gente, me enterra no fim do treino, porque não vai dar, nunca. respeitar a evolução também, né? A gente tem que subir um degrau de cada vez, não você não pode pensar no ego, você tem que pensar no seu corpo. Eu quero treinar para a vida toda, então eu tenho que respeitar o degrau. Eu tenho que pegar um Isso. peso hoje, amanhã, se eu tiver legal, eu aumento um pouquinho, mas nada de passar de 1 para 5 quilos, sabe? E isso é o que a gente vê muito nas academias, e que a gente vê que gera muita lesão, porque a pessoa pode até, a parte muscular dela pode aguentar, pode suportar aquele peso, mas o tendão não está preparado para aquilo, entendeu? Então aí acontecem os problemas, né? Então, assim, eu falo para você que as lesões que a gente vê no cross, por ser um treino que trabalha com peso e movimentos rápidos e tudo mais, ele acontece ou porque o profissional não está tão bem preparado, ou porque o aluno executou o movimento errado, mas não é por o projeto do CrossFit é muito bom. Entende? Não sei se eu Entendo. Foi muito não sei se clara. eu Até porque, assim, a gente tem que pensar que a grande maioria das pessoas que vêm para tratamentos estéticos, elas não são atletas, né? sim, E que é é. uma pena, porque eu adoro atender atleta, né, Rê?
O atleta Adoro. é disciplinado, o atleta tem foco, o atleta é obediente. E aí tudo que você pede para ele fazer, ele faz, Tá. ele se dedica. É verdade. Então, assim, é uma delícia trabalhar com atleta. Eu gosto muito. Eu tenho bastante paciente, cliente atleta. E realmente, para mim, assim, é uma qualidade de resultado, o corpo responde. E aqui, assim, eu não estou nem falando que a maioria das atletas que eu trato e que eu recebo não vem por questões de celulite, não vem por questões de gordura, vem por pele, que é uma É, última perguntinha aqui meu que nós vamos chegar já lá, né? Mas elas fazem todas as minhas, seguem as minhas recomendações. Então, assim, a gente tem que pensar, mas que é a minoria. A maioria são pessoas que não são atletas. Algumas ainda não são nem desportistas, ainda não têm na sua rotina uma atividade física contínua incorporada. E aí elas vão precisar ser convencidas de que é muito importante, é essencial para a saúde, com certeza, mas também para que a gente consiga chegar ali na manutenção daquele objetivo que a gente vai atingir, né? E isso realmente eu enxergo que faz toda a diferença. Tem mais uma pergunta, acho que a gente conseguiu responder perguntinha que surgiram muitas perguntas, né, desse tópico. Eu falei que esse tópico bastante gente tinha mandado perguntas semelhantes, eu acabei sintetizando e eu achei mesmo que fosse gerar alguns outros questionamentos. Eu acho que já foi falado, mas repete aí para quem chegou logo depois. E mais uma vez, oi, pessoal. A gente está bem feliz. Estou vendo aqui bastante nominho conhecido, alguns nem tanto. Mas qual é a frequência? Repete aí para mim, mínima. E a ideal de atividade física para que a gente produza benefícios e auxilie na manutenção de peso, de resultados estéticos. Só para a gente fechar esse Bom, assunto. eu vou falar a minha opinião particular. Todos os dias da semana, eu acho que o corpo sabe que é sábado, que é domingo ou feriado, mas eu concordo, entendo que isso não é viável para todo mundo. Que as pessoas têm uma logística muito louca e uma correria, trabalho, filho, e nem sempre dá. Mas o mínimo, para você ter um resultado bom, 3 vezes por semana, de 45 minutos a 1 hora é o suficiente. Se você cuidar bem da alimentação, se você fizer os trabalhos estéticos que você precisa fazer, que daí só a profissional da área que pode falar o que você precisa ou não, né? Mas 3 vezes por semana, de 45 minutos a 1 hora, já dá para ter um resultado bom, sabe? Uhum. Até porque, assim, realmente não é todo mundo que tem até disponibilidade mesmo para fazer Não, mais do que isso, né? é. Ok. E sempre variando, né? Treinos. Sempre Que eu lembro que a variando. gente já conversou muito sobre isso, a Isso. variação e treinos bem elaborados, né, Rê? É Para que a porque a gente consiga. vai te trazer assim um benefício completo, né? Você vai trabalhar a parte cardiorrespiratória, você vai trabalhar força, você vai trabalhar resistência. Também a gente precisa trabalhar flexibilidade, que anda muito esquecida, porque elas aliviam, porque na atividade física você só contrai, contrai, contrai. Você tem que chegar ao momento de fazer o contrário, de alongar, de alongar. E essa é a parte que as pessoas, por conta da pressa, pulam, mas que evita lesão, que evita dor muscular posterior, entendeu? Então, assim, tem que fazer o conjunto completo para você ter saúde. Além da alimentação. Sim, com certeza. Por isso que é trabalho multidisciplinar, por isso que sempre que Isso. a gente pensa em produzir, né, resultados positivos dentro da estética, cada vez menos a gente pode dissociar isso de outros profissionais também trabalhando para aquele objetivo em comum, né? Então, a Né? saúde entra, mas a qualidade de resultado melhora muito quando o indivíduo é praticante de atividade física, tem uma boa alimentação. Então, cada vez mais a gente caminha para um novo estilo que vai contra tudo que a gente vem vivendo no dia a dia, né? Vida louca,
rotina maluca, muitas horas de trabalho, poucas horas de descanso, alimentação completamente equivocada, fast food, muito sódio, pouca água, né? Então, tá tudo contra para o que as pessoas querem alcançar, que é saúde, bem-estar, qualidade de vida e uma boa aparência, para se ter uma autoestima melhor, para vestir a roupa e se sentir bem, para se olhar no espelho e falar, nossa, eu tô gostando de mim, né? Então as pessoas precisam entender que essa mudança ela precisa existir. E aqui na Educa Estética, a gente gosta de trazer conteúdos para realmente auxiliar o profissional que atua na estética a raciocinar dessa maneira e criar, né, formas e mecanismos junto com um profissional, porque cada um atua na sua área, mas criar mecanismos e estratégias para envolver o nosso cliente no sentido de que ele entenda, não de ludibriar, não, mas de que ele entenda. Então, por isso que a gente opta também trouxe hoje esse tema para a gente conseguir trazer um outro lado da abordagem do profissional da estética, que não apenas falar de recursos, de técnicas e de tratamentos. Eu tenho mais uma pergunta, que seria uma pergunta que eu vou começar com uma pergunta assim pessoal, para daí a gente partir aí para a nossa finalização do conteúdo da nossa live. Me diga uma coisa, Rê, você faz treinos longos, você está se preparando para uma prova super, né, pesada, ela é uma atleta que vem treinando forte e com muita disciplina já há bastante tempo. E eu queria que você me dissesse assim, o que você nota? Você nota necessidade de tratamentos estéticos? Você nota alguma diferença, por exemplo, quando alguém fala uma atividade física intensa se refletiu na minha pele? O que você tem para me dizer disso? Totalmente. Por isso que eu te procurei. Não tem como. A Renata é minha paciente do coração. A gente, eu com a carga de treino que eu tive nesses últimos meses aí, a gente teve uma liberação muito grande de radicais livres, né? Então, começa a cair, né? E eu já tô com 38 anos também, né, amiga? E daí tem a exposição no sol, tem dia que eu saio, fico 3 horas e meia no pedal. Qual é o protetor que aguenta? Piscina, né? Já teve dias que eu nadei 6.000 metros. Então, assim, não aguenta, né? Não, você tem que ficar reaplicando e mesmo assim você ainda sai tatuado, né? Com óculos. É muita agressão, né? Não tem como. É o sol, é o vento, é o frio. Hoje foi o frio que queimou. É o frio, é a água com cloro, é tudo. É a idade. E é a própria atividade física intensa, né? Atividade física intensa. Porque tanto quando a gente... nos suplementos que a minha nutricionista me passa, existe bastante componentes, assim, vitaminas, antioxidantes, vitamina C, suplementos anti-inflamatórios. Então, assim, tudo por conta dessa agressão mesmo que submete o corpo, né? Eu costumo dizer, né? A gente tem que pagar um preço por ter uma fonte energética tão boa que é o oxigênio. Porque quando a gente, né, a gente precisa de oxigênio para tudo. Eu sempre comparo nas aulas que o oxigênio é a mesma coisa de combustível para um carro, né? Então, quando a célula usa lá dentro da mitocôndria o oxigênio para produzir ATP, energia, o que vai acontecer? Ele vai produzir radical livre, né? É o preço que a gente paga. Mais atividade física aumenta a capacidade respiratória, precisa usar mais o aporte de oxigênio para o organismo tem que ser maior. Então, vai produzir mais radical livre. E a lesão causada pelo radical livre é uma lesão inflamatória, uma lesão oxidativa. Então, onde tem radical livre, vai ter lesão, vai ter agressão, vai ter inflamação. Então, realmente,
A gente enxerga dentro da estética essa necessidade do cuidado do desportista, do atleta, em estar buscando também na estética os cuidados com a pele. Ele não vai ser um cliente nosso que vai vir pela gordura localizada, pela celulite, mas muitas vezes vai precisar, sim, dos cuidados com a pele, né? Para a gente trabalhar no rejuvenescimento, na prevenção e no combate. Por quê? Porque a gente tem as agressões externas e a interna. Tem o oxigênio produzindo radical livre que vai agredir internamente. Em contrapartida, tem a radiação solar UVB e UVA, que também produz lesão oxidativa na pele. Tem o frio, né? Tem o cloro, tudo isso lesiona. Então, isso também mostra a necessidade da gente trabalhar, e muitas vezes o profissional da estética, ele tem dificuldade de argumentar justamente com o teu cliente, atleta ou desportista, a necessidade dele buscar tratamento estético além da suplementação. A suplementação, ela vai estar tratando de dentro para fora, é fantástica. E na estética, a gente trabalha com um termo que é estética in e estética out. Ou seja, de fora para dentro e de dentro para fora. E a gente também trabalha com a necessidade do uso contínuo em casa, do home care, in e out. Justamente para a gente cercar o atleta com a necessidade dele também estar tendo esse olhar de cuidado, né? Porque provavelmente não vai ser uma pessoa que precisa perder gordura, reduzir o índice de massa gorda, mas precisa olhar um pouquinho para a qualidade dessa pele, para essa pele não estar oxidada, não estar envelhecida. A oxidação leva ao envelhecimento celular. O envelhecimento celular vai produzir o quê? Vai acelerar o envelhecimento biológico, né? Então a gente precisa também pensar nesse gancho do profissional da estética, né? E conseguir alcançar esse indivíduo que cuida tanto da sua saúde, mas que às vezes precisa ter esse olhar para o cuidado com a sua pele. Bom, eu queria, nós estamos terminando os nossos conteúdos. Queria agradecer mais uma vez, Renata, por te colocar nessa sinuca de bico. Ela é super tímida, gente. Ela é super tímida, mas ela é muito capaz. Eu sabia que ela ia arrasar. Foi um prazer ter você aqui, esclarecendo pra gente e dando esse olhar para o profissional da estética que precisa tanto enxergar a necessidade de trabalhar com outros profissionais que vão agregar resultado e qualidade de resultado. E sem dúvida, o educador físico e a atividade física é essencial para a gente às vezes chegar naquele ótimo, naquele objetivo perfeito, maravilhoso, melhor ainda do que o que a gente conseguiria. Excelente, né? Então, obrigada pela disponibilidade de sempre. Obrigada pelo prazer. Obrigada a cada um que participou e que está aqui com a gente. Semana que vem tem mais. Oi, pode falar de novo que falhou. Tem bastante amigos meus aqui. Um beijo para todo mundo. Obrigada por estarem participando. Gente. Quem veio pela primeira vez, foi um prazer receber vocês aqui em nome da Eduquestética. Voltem toda semana, toda quinta-feira, às 18 horas. A gente está aqui trazendo um novo conteúdo. O nosso intuito aqui não é vender curso, mas é trazer conteúdo de qualidade que vai agregar ao profissional da estética, melhorar o seu desempenho e a sua atuação, se atualizar, conhecer novos conteúdos, se aprofundar. Então, é sempre esse o nosso intuito aqui da Eduquestética. A gente sempre tem esse olhar e esse foco, e sempre com um olhar no científico, porque é o apoio e é o suporte que a gente tem como profissional
para saber que a gente está no caminho certo, né? Trabalhar com conteúdo e um conteúdo de comprovação científica. Queria, antes de me despedir da Renata e de todos vocês, lembrar que a gente tem lá no site da Educestética. Acessem, o endereço está aqui na nossa bio. Acessem o site, se cadastrem, participe da nossa comunidade. Dentro da nossa comunidade, a gente tem uma série de conteúdos para vocês. A gente tem o curso Tudo sobre Melasma, que a doutora Poliana Milreu gravou, que tem 10 aulas, se eu não me engano, teóricas, que tem aula prática, gratuito, pessoal. Vocês vão conhecer o ABCZ do melasma, que é uma patologia tão problemática, né? Mas que tem controle e que tem condição de deixar a pele do seu paciente uma pele saudável, bonita, de boa aparência. Além disso, nós temos outros conteúdos, outros cursos, como a imersão em intradermoterapia. Temos também o curso de intradermoterapia de papada. Em breve teremos outros cursos. Então, se cadastre na nossa comunidade, porque a nossa comunidade também tem o intuito de trazer conteúdo atual, relevante, para que você continue avançando e se tornando amanhã melhor profissional do que hoje, tá? Esse é o nosso lema. E eu sei que o da Renata também é. Por isso o convite de participar aqui com a gente dessa live, que foi uma delícia. Adorei. Obrigadão. Obrigada. Muito Eu nervosa. que adorei. Foi muito legal. Obrigada. Um beijo grande. Um beijo a todos. Bom restinho de quinta-feira e de fim de semana para vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau.